Nesse vídeo você vai aprender como falar as horas em inglês de uma maneira simples, um jeito sem enrolação. Hey guys, eu sou a Teacher Elsa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você aprende inglês sem lenga-lenga. Antes de eu começar, já te inscreve no canal, deixa o teu like nesse vídeo, ativa o sininho, porque senão depois tu pode esquecer. E no vídeo de hoje você vai finalmente aprender a falar e entender as horas em inglês. Para saber as horas, você precisa antes saber bem os números, pelo menos até 60. E para você que não sabe muito bem esses números ainda, eu vou deixar um card aqui para você e também na descrição desse vídeo, para que você assista um vídeo onde eu ensino os números em inglês. Para perguntar as horas em inglês, a pergunta mais utilizada é What time is it? Em inglês americano ou em qualquer outro lugar, ou então em inglês britânico, What's the time? Mas é claro que, assim como o português, nós temos mais de uma maneira de perguntar as horas, como Have you got the time? Ou então Do you know what time it is? E eu vou te ensinar a pronunciar essa maneira que eu te falei, que é a mais comum de nós perguntarmos as horas. E eu vou deixar aqui também a pronúncia facilitada para quem fala português. Então, na hora que você lê, é só falar o que está escrito, os sons do português mesmo. Começamos com wa. Wa. E você percebeu que tem um T que termina a palavra what e outro T que inicia a palavra time, né? Agora nós vamos economizar saliva aqui e pronunciar um T só. Wa time. E esse M do final, nós falamos com os lábios bem fechadinhos. E por mais que na escrita seja is, nós falamos is. E esse S, ele vai ficar com som de Z para encaixar no it. Is it. Is it. E agora a gente vai juntar toda a frase. What time is it? Tua vez. Very good! E para responder as horas, a hora que é agora, it's ou então it is e o horário. Por exemplo, it's 5 a.m. São 5 horas da manhã. As horas em inglês geralmente são acompanhadas de AM ou PM, porque são só 12. E para facilitar, é só pensar que AM é antes do meio-dia e PM é pós-meio-dia. Por exemplo, 5 a.m., 5 horas da manhã, 5 p.m., 5 horas da tarde. Mas não precisamos usar AM ou PM o tempo todo. Nós utilizamos somente quando pode haver algum tipo de confusão. Por exemplo, você vai pegar um voo. Meu voo sai às 8 horas. Tá bom, da manhã ou da noite? Nesse caso, nós precisamos deixar claro, para que não haja nenhuma confusão aqui. Mas se eu falo para você que eu vou para a cama às 10, você acha que eu vou para a cama às 10 horas da manhã ou então às 10 horas da noite? Quando eu não falo AM ou então PM, fica claro que os meus horários são os horários comuns. Se eu fosse uma trabalhadora noturna, eu precisaria deixar claro que os meus horários são diferentes dos horários das demais pessoas. E agora eu vou mostrar as outras palavras importantes que você precisa saber. O'clock. O'clock a gente usa para hora em ponto, sem nenhum minuto a mais. Por exemplo, it's 7 o'clock. São 7 horas em ponto, 00, nenhum minuto. E nós não utilizamos AM ou então PM quando nós utilizamos o'clock. Past, passado, ou então after, após. Utilizamos para falar de minutos que passaram daquela hora que nós estamos. Por exemplo, 4 e 5. São 5 minutos passado das 4. A gente pode falar it's 4:05 ou então it's 5 past 4. Mas por que esse O? Esse O é o som da letra O, representando o número 0.
entre 1 e 9 minutos após uma hora iniciar, nós falamos dessa maneira para que não se tenha nenhuma confusão e a pessoa que está ouvindo não entender errado. Porque ela pode juntar o número da hora com o número do minuto e entender tudo errado. Por exemplo, esse 4 e 5, 4, 5. Ela pode entender que a gente está falando de 45. Acha que a gente está falando de 45 minutos e não de 4 e 5. Já esse horário aqui, 5 e 10. Nós podemos falar exatamente igual ao português. It's 5, 10. 5, 10, não 5 e 10. 5, 10 e pronto. Ou então, são 10 minutos passado das 5. It's 10 past 5. To, para, ou então before. Nós utilizamos para falar dos minutos que faltam para a próxima hora. 5 e 50. A gente pode falar it's 5:50, sem o N, lembra? Ou então 10 para 6, it's 10 to 6. A quarter past, ou então after. É um quarto de hora. Quando nós dividimos uma hora inteira, que tem 60 minutos, em 4 partes, cada uma das partes tem 15 minutos. Então, me refiro a 15 minutos. 5 e 15, it's 5:15, it's 15 past 5, ou então, it's a quarter past 5. São 15 passado das 5. Mas a gente também pode utilizar a quarter to ou então a quarter before. É aquele quarto de hora novamente, que são quantos minutos mesmo? Yeah! 15 minutes! 15 minutos! Só que agora a gente utiliza o to. Então, esses 15 minutos faltam para a próxima hora. 5 e 45. A gente pode falar it's 5:45, sem and, ou então it's 15 to 6. Mas também a gente pode falar it's a quarter to 6. Half, a gente não fala o L, half, metade. É o que equivale a nossa meia hora. Então, 5 e 30. A gente pode falar it's 5:30, it's 30 past 5, ou então it's half past 5. E é bem importante que você saiba que esse half a gente só usa com past. A gente nunca utiliza com o to. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. 12 p.m. é midday, noon, que é meio-dia, ou então midnight, meia-noite? 12 p.m. é meio-dia, noon, 12 a.m. é meia-noite. Pensa assim, ó, que um segundo após aquele horário, 12 a.m., muda o dia. E como nós falamos boa tarde em inglês? Good afternoon, right? Good, bom. After, pós, noon, meio-dia. Bom, pós, meio-dia. Quanta criatividade, né? E quando nós temos horários quebrados, como 5 e 23 da tarde, é só falar os números normalmente. Lembra que não tem o and, né? Então, it's 5:23 p.m. E uma curiosidade bem importante, diferente daquilo que nós vemos em português, em inglês nós não utilizamos a letra H para representar as horas. Quando vemos a letra H, como 2H00, significa que algo terá a duração de 2 horas e não que vai iniciar as 2 horas. Agora, deixa aqui nos comentários qual horário que você está assistindo esse vídeo em inglês. E já aproveita, deixa o teu like, te inscreve no canal para que tu recebas todas as atualizações. See you!